Mediterrâneo Oriental escureceu. Os habitantes da Ilha de Terra sentiram que alguma coisa horrível, assustadora, cataclísmica estava para acontecer e prepararam-se para deixar sua ilha natal. Encheram jarras com vinho, azeitonas e trigo, como se um dia viessem buscá-los. Fecharam cuidadosamente cada tampa. Mas suas posses mais preciosas, seu ouro e suas joias, levaram com eles quando correram para os barcos. O que as pessoas sentiam era a terra tremendo embaixo deles. Tinham sobrevivido a terremotos no passado, mas aquele não era um simples terremoto. Era o ano de 1628 a.C. As pessoas jamais voltariam para buscar suas azeitonas e seu vinho. Simplesmente fugiriam para a noite e para o mar, inspirando uma lenda misteriosa que nos surpreende até hoje. Em breve, uma fantástica erupção vulcânica destruiria sua ilha e enterraria todas as evidências de suas vidas. Mas as lembranças permanecem, pegadas na poeira, esperando para ser descobertas. Egeu, o legado de Atlântida. Civilizações Perdidas. Versão brasileira Áudio News. Há 3.000 anos, o desaparecimento de uma ilha e seus habitantes deve ter deixado as forças da região apavoradas. Os egípcios conheciam Tera. Seus navios teriam viajado para o norte e encontrado o que tinha sido uma ilha montanhosa. E não encontraram nada, a não ser essas faixas de terra recortada. Os egípcios encontraram essa cratera ainda fumegante, onde havia um buraco de 5 quilômetros de largura por 5 quilômetros de profundidade, sem conseguir imaginar o que a teria explodido, causando o lindo pôr do sol que viam. Para eles, uma ilha que estava lá afundara e desaparecera. Durante os séculos seguintes, se desenvolveria uma lenda sobre uma ilha com uma sociedade utópica que tinha desaparecido no mar. E a ilha chamava-se Atlântida. O grande filósofo Platão contava uma história que afirmava ter surgido no Egito. Tinha sido contada por um parente de um homem de leis ateniense chamado Solon. Solon conheceu um sacerdote egípcio que afirmava que seus livros sagrados continham uma história surpreendente sobre uma grande ilha que tinha desaparecido em uma única noite. Tudo isso era um fato, afirmava Solon, não uma ficção. Naquela ilha tinha se desenvolvido uma civilização avançada. Havia uma ilha chamada Atlântida e seus homens eram donos de um poder maravilhoso. As pessoas eram possuidoras de uma mente elegante e tratavam-se com sabedoria e indulgência. Diziam que tinham construído uma cidade magnífica e que suas vidas eram produtivas e prósperas. Mas, segundo a lenda, tornaram-se corruptos. Foi então que a tragédia os alcançou. Começaram a surgir terremotos e enchentes violentas. E em uma única noite de infortúnio, a ilha de Atlântida desapareceu nas profundezas do mar. Esse mundo maravilhoso existiu realmente? Tal civilização podia desaparecer tão completamente? A lenda de Atlântida despertou a imaginação de todos desde então. Enquanto a mística crescia, afirmava-se que esse povo antigo possuía computadores, naves espaciais e até armas nucleares. A Atlântida foi encontrada em toda parte, desde as florestas tropicais da Guatemala até as montanhas do Tibete e, naturalmente, no solo do Oceano Atlântico.
Estudos mais sérios apontaram para uma ilha grega conhecida no mundo antigo como Thera. Um pequeno ponto no mar Egeu entre o Egito, a Grécia e a Ásia é agora somente um aro de rocha vulcânica apontando no mar. Mas seria Thera a ilha perdida de Atlântida? Para conseguir uma resposta, precisamos voltar para a época dos deuses e dos heróis. O que suas histórias revelam sobre a Atlântida? Um homem, Homero, é a fonte de muitos de nossos mitos. Mas ele descreveu pessoas, lugares e acontecimentos reais? Para encontrar a resposta, precisamos reexaminar as maiores lendas do mundo egeu. A lenda do poderoso rei grego assassinado por sua mulher e seu amante no dia em que voltou para casa da Guerra de Troia. O temido Minotauro, metade homem, metade touro, que encurralava sua vítima em um labirinto escuro na ilha de Creta. Helena de Troia, o rosto que lançou milhares de navios em uma guerra de 10 anos com os gregos. Nossas investigações nos levam de Thera, agora chamada Santorini, para Troia, na Turquia, e a Messênia, na Grécia Ocidental, e para a ilha de Creta. Mas ela começa com a dramática história de Homero sobre a Guerra de Troia. Ele fala dos exércitos gregos descendo sobre Troia para tomar a linda Helena de seu amante troiano, Paris. Homens lutavam até a morte, enquanto os deuses ficavam com suas favoritas de ambos os lados. Durante 10 anos, os gregos não conseguiram entrar nos portões de Troia. Finalmente, a batalha não foi decidida pelas armas, e sim por um truque. Fingindo aceitar a derrota e partir, os gregos deixaram para trás um enorme cavalo de madeira oco. Os troianos arrastaram o presente até a cidade, mas ele estava cheio de soldados. Durante séculos, as antigas lendas turcas falaram de uma ruína sobre o solo turco, chamada Troia. Mas no século XIX, nada naquela praia sugeria o local da guerra épica de Homero. Mesmo assim, um homem acreditava naquelas lendas. Seu nome era Heinrich Schliemann. Era obcecado pela Troia de Homero desde pequeno e estava convencido de que as histórias eram verdadeiras. Levando sua cópia bastante usada da Ilíada, partiu para encontrar o local da Grande Guerra de Troia. Schliemann decidiu que começaria as escavações em Troia no final da década de 1860 e conseguiu a permissão das autoridades turcas para começar seu trabalho. Ele não sabia o que era a arqueologia, o que eram as escavações, mas seguia as fontes que tinha lido na Ilíada e na Odisseia de Homero, que descreviam a topografia da planície e dos rios no local. Homero descreveu 2 rios perto de Troia, um com a correnteza saindo dele e outro muito frio. Schliemann tirou os sapatos para testar as águas. No dia 9 de abril de 1870, selecionou um local e sua equipe começou a trabalhar. Quando se sentia perdido, Schliemann voltava sempre para Homero, que escrevera. Quando os troianos estavam festejando, Ulisses e seus heróis gregos saíram do cavalo de pau, abriram os portões da cidade e deixaram o exército grego entrar. Naquela noite, a cidade de Troia foi saqueada e queimada. Schliemann então procurou traços de fogo. Escreveu em seu diário. Encontrei uma rua coberta com 2 ou 3 metros de cinza de madeira amarela, vermelha ou negra, misturada com fragmentos de tijolos e pedras, completamente queimados. Schliemann decidiu que a rua que descobrira devia ser a rota real para o palácio de Príamo, rei de Troia. Descobriu então trincheiras maciças como os poderosos muros da Troia que Homero tinha descrito em detalhes. Mas além das moedas e das torres, Schliemann queria encontrar evidências da mulher no coração da lenda. Helena de Troia. No caminho, encontrou e se casou com sua própria Helena.
uma jovem grega que também amava Homero e dedicou-se à expedição de seu novo marido. Só ficariam satisfeitos com um tesouro real. Depois de anos de escavação, Schliemann já estava quase desistindo quando um dia seus olhos viram o brilho de um metal em uma parede. Dispensou os trabalhadores e cavou nas rochas com as suas próprias mãos. Aquilo exigia grande cuidado e riscos, pois a parede da fortificação sob o local onde eu devia cavar ameaçava cair a qualquer momento sobre mim. Mas a visão de tantos objetos, cada um deles de valor inestimável para a arqueologia, tornaram-me obstinado. Tinha quase certeza de que aquilo estivera sobre uma caixa de madeira do tipo que Homero mencionara como estando no Palácio de Príamo. Anunciou então pessoalmente que tinha descoberto os tesouros de Príamo. Das paredes, tirou vasos de prata, armas de cobre, 60 brincos de ouro, quase 9.000 anéis de ouro, tiaras e colares raros. Foi uma das descobertas arqueológicas mais ricas do mundo. Naquela noite, colocou o tesouro fora de sua tenda. Sua mulher colocou uma das tiaras de ouro magníficas. Tinham certeza de que ela estaria usando as joias que um dia pertenceram a Helena de Troia. Nem todas as afirmações de Schliemann foram confirmadas, mas ele encontrou os remanescentes de uma cidade destruída pela guerra e pelo fogo há 4.000 anos e que continha tesouros riquíssimos. A lenda tornou-se realidade. Nas colinas sobre seu palácio em Messênia, os guardas faziam sentinela com ordem de acender as tochas no momento em que o navio de Agamenon estivesse à vista. E deveriam contar para Clitemnestra. Durante os 10 anos em que Agamenon ficou ausente, ela teve um amante. Juntos, eles planejaram a recepção que fariam para o herói. Uma grande celebração saudaria o retorno de Agamenon. Mas quando a festa tivesse terminado, a rainha e seu amante entrariam silenciosamente no banheiro real. Clitemnestra nutria um ódio profundo por seu marido. Antes de partir para Troia, ele tinha sacrificado sua filha aos deuses para garantir sua vitória. Não por um ímpeto momentâneo, mas partindo de um ódio antigo que amadureceu com o tempo. Aqui estou, admirando o fato já consumado. Aqui jaz Agamenon. Meu marido está morto. Sobre uma colina de Messênia estão as ruínas de uma antiga fortaleza. Schliemann concluiu que deveria ser o grande palácio do rei Agamenon com uma entrada magnífica, guardada por esculturas enormes de leões. A cidadela de Messênia é o melhor exemplo em toda a Grécia do poder desse povo. Está sobre esta proeminência rochosa e comanda toda a planície. Entre as ruínas, Schliemann encontrou esqueletos enterrados de uma forma estranha. Mas seu sonho era descobrir o túmulo de Agamenon e o tesouro que devia descansar com ele. Schliemann decidiu começar a cavar nessa área porque sua leitura informara-o, em sua opinião, que encontraria, em algum lugar dentro dessas paredes que estão vendo, os túmulos de pessoas como Agamenon. Desceu para o leito rochoso onde estavam as sepulturas e certificou-se de que estava encontrando material pertencente a Messênia. Encontrou 19 esqueletos tipicamente reais rodeados por tesouros de ouro, que justificavam a descrição de Homero de uma Messênia rica em ouro. Era um tesouro ainda mais espetacular do que o que havia encontrado em Troia. Mas então fez a descoberta mais espetacular de todas. Uma máscara de ouro moldada à semelhança do rosto que estava sob ela. Na mente de Schliemann,
A máscara só poderia ter pertencido a um homem. Escreveu então sobre sua descoberta. Fixei meu olhar no rosto de Agamenon. Depois de 3.000 anos, uma identificação precisa seria impossível. Mas a partir de seus crânios, agora poderia ser determinado o aspecto desses homens. Este é o crânio de uma mulher de meia-idade de Messênia, sendo recoberto em um laboratório de Manchester, na Inglaterra. O crânio de Agamenon de Schliemann não podia ser restaurado, mas muitos crânios de outras sepulturas em círculos de Messênia estavam muito bem preservados. Terminamos tendo 7 pessoas, 6 homens e uma mulher de diferentes partes da sepultura em círculo. Alguns no mesmo túmulo, alguns de partes completamente separadas. E era muito emocionante porque Richard não sabia como eles seriam até colocar um rosto neles. O crânio é a moldura do rosto. O crânio dita como vai ser o rosto. Não podemos mudá-lo. Este vai ter o nariz curvo, porque o osso nasal é inclinado para baixo. Disseram que esta pode ser Clytemnestra. E segundo eu me lembro da história, Clytemnestra não foi uma das mulheres mais lindas do mundo, apesar de possuir encantos femininos bastante consideráveis. Começava a surgir um retrato nítido do povo de Messênia. Eles devem ter sido muito sofisticados, bastante sofisticados. O fato de se darem ao trabalho de arrumar os cabelos neste estilo, gastar seu tempo para arrumá-los desse jeito, significam que teriam tempo para fazer isso. E em uma sociedade que estivesse lutando pela sobrevivência, minha opinião pessoal é que tais penteados complicados não seriam a principal prioridade. O penteado dos mortos exige uma grande inspiração imaginativa. As pessoas não usariam o mesmo penteado o tempo todo. O tempo, sim. Será que ela iria a um baile? Estaria cuidando do jardim? Acabou de se levantar? Sim. A reconstrução de Richard Neve é tão exata que a polícia pede sua ajuda com crânios de vítimas de crimes. Os parentes geralmente conseguem identificar a partir de seus modelos. Mas o que Neve pensava dos homens de Messênia? Um bando de bandidos. Um bando de bandidos. Richard tem razão quando diz que eram bandidos. São homens grandes e fortes. Temos pessoas com 1,80 m, 1,85 m, são bem nutridos. Muitos deles têm dentes muito bons, mas nem todos eles. Temos abscessos horríveis. Temos pessoas com artrite, provavelmente por carregar tantas armaduras pesadas. O fato interessante é que estes foram os primeiros governadores da Grécia. Os primeiros governadores de Messênia. Homero dizia que os homens de Messênia pertenciam à geração mais forte dos mortais. Nos túmulos em círculos, Schliemann encontrou armas que combinavam com as descrições feitas nos épicos antigos. Esse capacete foi feito com 40 pares de presas de javali, armadura só existente nos versos de Homero. As pessoas que produziram tudo isso viveram entre os séculos 14 e 11 a.C., 1000 anos antes de César reinar em Roma. O que Schliemann realmente descobriu nesses túmulos foi uma civilização perdida. Descobriu as mais antigas evidências de que temos as origens dos próprios homens de Messênia. Só mais tarde descobriram que o crânio que Schliemann tinha encontrado era muito recente para ser de Agamenon. Mas ele tinha revelado um fato ainda mais importante. Antes de Schliemann começar seu trabalho, nosso conhecimento do passado era baseado nos escritos dos historiadores e de outros autores antigos. Mas agora, as evidências concretas mostravam que essas lendas antigas tinham suas raízes em certezas e em fatos. E se a Troia de Helena e a Messênia de Agamenon eram lugares reais, será que outras supostas lendas também eram? A ideia mais assustadora é a do mito do monstro terrível, metade homem e metade touro,
que vivia em um labirinto embaixo do palácio do rei Minos. Ainda se pode ouvir um eco dessa lenda nas aldeias da Grécia de hoje. Essa é uma cidade de camponeses na ilha de Lesbos. Todos os anos, as pessoas vestem suas melhores roupas para um estranho ritual que combina a crueldade com a celebração. A cidade doou o touro mais caro para ter a honra de ser sacrificado. Apistolis Komniakis é o prefeito local. O touro, desde os tempos antigos, tem sido símbolo do poder, da vida, o símbolo da masculinidade, e representa um papel importante nos rituais cerimoniais. O sacrifício do touro é uma continuação das tradições religiosas antigas. Paniotas Kalograiolis é um aposentado recente de Nova York. A matança do touro não é diferente da que a gente vê se for a um abatedouro, quando matam os animais. E é exatamente o que acontece desde a época de nossos pais. Na tradição grega, Paniotas entra na parada que acompanha o boi. Ele comprou para a ocasião uma roupa de cowboy no Texas que custou $300. Meu chapéu de cowboy, estamos prontos para ir. We're ready to go. A mitologia grega está cheia de imagens sobre o poder e a potência sexual do boi. Dizem que o mito do Minotauro tem suas origens na paixão luxuriosa da mulher do rei Minos por um touro. Quando os aldeões levam o touro para o local dos rituais nas montanhas, surge um resquício de instintos primários profundamente enraizados. Os fazendeiros locais competem entre si pela honra de cortar o pescoço do touro. Pouco antes de ser morto, o touro parece sentir o que vai acontecer. No ritual da matança do touro pelos habitantes locais, podemos ver um eco do mito do Minotauro. Na lenda, o rei Minos de Creta exigia o tributo de seus súditos. Rapazes e moças eram enviados para o labirinto subterrâneo do monstro e nunca saíam vivos. O reinado de terror foi encerrado por um jovem herói ateniense chamado Teseu. Desenrolando o novelo de lã para poder sair novamente, Teseu entrou nas passagens escuras sob o palácio do rei. Sua missão era mais do que sua sobrevivência. Segundo o mito, matando o Minotauro, Teseu não só salvaria, como libertaria seu povo das regras do rei Minos. Os gregos pagaram tributos aos rituais dessa fábula durante milhares de anos. Mas a origem desse mito foi revelada somente neste século, e isso se deu por acaso. A trilha de Schliemann foi retomada em Atenas em 1883 e levaria ao primeiro vestígio de uma possível Atlântida. Arthur Evans, um historiador rico e altamente educado da Inglaterra, visitava lojas de antiguidades. Intrigado com as descobertas de Schliemann,
Perguntou-se se algumas das estranhas pedras que Schliemann tinha encontrado não apontavam para uma civilização pré-grega mais antiga. Pedras de sinete eram como anéis de sinete, usados para estampar imagens em cera e argila. Evans perguntou onde poderiam ser encontradas mais daquelas pedras, e a resposta por toda parte levava a Creta, o lar lendário do rei Minos. Creta, a maior ilha do mar Egeu. Montanhosa, misteriosa e cheia de mitos. Viria a ser o cenário da maior descoberta de Evans. Enquanto percorria a ilha em busca de pedras de sinete, descobriu uma sociedade que tinha mudado muito pouco desde a época de Cristo. As mulheres locais chamavam essas pedras de pedras de leite e recusavam-se a vendê-las para Evans, temendo que o leite secasse nos seios das mães. Para encontrá-las, disseram-lhe que ele teria que ir a um lugar chamado Knossos, onde diziam haver um palácio sob o solo. Evans começou a escavar em Knossos e logo descobriu uma coisa muito mais interessante do que as pedras de sinete. Encontrou um vasto palácio com centenas de passagens e um trono esculpido. Com certeza, seria o trono do próprio rei Minos. O palácio fora construído em 1900 a.C. Era contemporâneo dos grandes faraós do Egito e a construção de Stonehenge. Imediatamente, Evans decidiu reconstruir as seções do palácio para recriar como era a vida há 4 milênios para as pessoas que ele batizou de minoicos, por causa do rei Minos. Surpreendentemente, Evans encontrou afrescos que mostravam como eram os minoicos e como eles viviam. Todas as noites, em um estúdio dominado pelo touro de Minos, descrevia cuidadosamente o que tinha descoberto naquele dia. Grupos de mulheres estão sentadas e conversando alegremente, vestidas na moda, com cabelos cuidadosamente penteados, aparentemente batendo um papo agradável e ignorando o que se passava na frente delas. Suas mangas são bufantes e seus mamilos são sugeridos sob a camisa. Essas cenas de confidência feminina, de bate-papo e de escândalos da sociedade afastam-nos dos produtos da arte clássica em qualquer época, aproximando-as dos tempos atuais. Creio que os minoicos gostavam de se divertir, adoravam se divertir. Gostavam da vida e bebiam muito vinho. Encontramos os grandes jarros de argila que ficavam cheios de vinho. As mulheres usavam longos vestidos, saias amplas e gostavam de desnudar os seios para as cerimônias religiosas, usando somente uma jaqueta aberta. Tinham cabelos longos, usavam penteados elaborados. Elas pintavam os lábios e os olhos. E os homens também usavam uma jaqueta curta e tinham corpos bem feitos, com cinturas estreitas e ombros largos. Acho que eles eram muito bonitos mesmo. Nos dias de festival, enormes multidões subiam esses degraus para assistir um dos acontecimentos atléticos mais incomuns. Traziam um touro que mantinham especialmente para essa ocasião. Havia rapazes e moças acrobatas que pulavam sobre as costas do touro. E havia outros rapazes e moças para pegá-los. Será que este esporte perigoso lembrava a lenda dos rapazes e moças sacrificados ao Minotauro? Será que o monstro ficava escondido nos recessos escuros deste palácio, nas passagens do labirinto? Uma coisa é certa: Knossos, com seus 1.400 quartos, foi um dia o centro de um grande poder. Os magníficos palácios descobertos em Creta possuíam um traço em comum. Nenhum era fortificado. Não se tratava de um povo militarista.
Pareciam mais possuir cultura e ser adiantados. Não era como o povo da história contada por Platão sobre a Atlântida. O legado dos minoicos foi o amor pela arte, o amor pela cor e talvez o amor pela vida. Também a lembrança de que um dia na ilha de Creta existiu uma civilização pacífica e que alcançou grande desenvolvimento. Seria esse o mundo utópico da Atlântida perdida? Existem alguns dados convincentes. O touro é um tema recorrente na arte minoica. Ele é representado em muitos tesouros minoicos, confirmando as descrições que Platão fez da Atlântida. Encontramos as taças de ouro que Platão descreveu, com a cerimônia do boi gravada nas laterais, representando o touro amarrado com laços e corda, o que é uma coisa única, característica da era minoica. Charles Pellegrino estudou as evidências arqueológicas ligando os minoicos do Egeu e o povo da lenda de Atlântida de Platão. No início do século, quando a civilização minoica estava sendo desenterrada, um dos primeiros arqueólogos a chegar ao local à procura de pinturas das cerimônias do touro disse: "Isso é Platão, esta é a Atlântida da história." Diferentemente de Atlântida, Creta não desapareceu no mar em uma única noite. Perto de Knossos, do outro lado do mar Egeu, está a ilha de Santorini, hoje ponto turístico. Suas casas estão penduradas em uma rocha vulcânica. Essa é a ilha conhecida antes como Thera, a ilha que foi destruída por uma violenta erupção há 3.000 anos. Quando essa explosão ocorreu, o Império Minoico estava em seu auge. Essa civilização poderia ter se estendido até Thera? Seria uma civilização que desapareceu em uma única noite? Novas e fascinantes evidências revelaram que não se tratou de uma erupção comum. O desastre de Thera foi a maior explosão natural que o mundo já viu. Tente imaginar um ninho com aproximadamente 150 bombas de hidrogênio explodindo no mesmo lugar no espaço de tempo de um soluço. Imediatamente depois da explosão, teríamos um buraco de 128 quilômetros de largura e 1,5 km de profundidade. E todo o Mediterrâneo tentando preencher esse buraco rapidamente. Durante um período, teríamos cachoeiras que envergonhariam as cataratas do Niágara para sempre. A Rainha Elizabeth II, no alto da cachoeira, pareceria um raminho caindo em Niágara. Foi uma explosão tremenda. Os seres humanos jamais viram ou ouviram nada parecido antes ou depois. A erupção causaria uma onda que alcançaria 50 quilômetros até as praias do mar Egeu. A onda teria alcançado uma altura de 260 metros. Tente imaginar uma onda que alcance a metade do Empire State Building. O ruído deve ter sido ouvido em continentes distantes. A Science Forense e os registros antigos marcam como uma data possível 1628 a.C., como o ano da explosão que enviou uma nuvem densa de cinzas até o Oriente Médio e por todo o mundo. Durante 9 dias, ninguém viu o rosto de ninguém. O sol estava encoberto e não brilhou para os homens. Se ao menos ele pudesse brilhar por 1 hora. Ninguém sabe quando é meio-dia. Não se vê a sombra de ninguém. O sol no céu parece a lua. Essas palavras de um escriba egípcio lembram as descrições bíblicas de uma escuridão envolvendo a terra. Existe uma evidência de uma data precisa em que a nuvem alcançou a China. No 29º ano do reinado do rei Jai, o sol apagou-se. O gelo apareceu nas manhãs de verão e geou durante 6 meses. Chuvas grossas cobriram as casas e os templos. As 5 colheitas de cereais secaram e morreram. Existem até indicações de que a nuvem tenha alcançado a América do Norte, transformando dia e noite, o verão em inverno.
Na Califórnia, o núcleo de um pinheiro de 5.000 anos mostra um anel de células escuras datando desse mesmo período. Quando voltamos ao ano de 1628 a.C., encontramos essas cicatrizes causadas pelo gelo nos pinheiros da Califórnia. Encontramos cinza de Terra no Nilo que pode ser comparada a uma impressão digital. E na capa de gelo da Groenlândia, onde todos os anos a neve acumula-se, dando-nos uma espécie de impressão digital de todas as eras. Podemos penetrar em uma geleira e contar 7 anos a partir de 1628 a.C., ver o enxofre e as cinzas que podem ser da explosão de Terra. Cinzas que cobriam as ruínas de uma cidade antiga levariam outro brilhante detetive histórico à mesma lenda. Em 1967, Spiridon Marinatus começou sua busca de remanescentes minoicos sem ideia do que encontraria sob a cinza vulcânica. Descobriu primeiro sinais de muros, depois de toda uma rua, e então dúzias de jarros gigantescos, cheios de produtos, como se esperassem a volta de seus donos. Não havia corpos, nem ouro, nem joias. Mas o que Marinatus e sua equipe descobriu foi ainda mais surpreendente. Com grande cuidado, eles começaram a achar afrescos exóticos. No século XX, pinturas maravilhosamente preservadas por 3.000 anos em um túmulo de cinzas revelavam um retrato da vida dessa cidade esquecida há muito tempo. Muitos aposentos tinham afrescos em todas as paredes. Aqui, Marinatus encontrou uma elegante paisagem rochosa com lírios graciosos e andorinhas alegres. Andorinhas que jamais voltariam à ilha de Terra. Encontramos afrescos em todas as casas, praticamente em todos os aposentos, com coisas que as pessoas aparentemente amavam, e muito diferentes do que é encontrado no resto do mundo. Se formos ao Egito ou à Síria, geralmente encontramos temas de guerras e conquistas. E se formos à ilha de Terra, encontramos pinturas de mulheres recolhendo açafrão, outras mostrando crianças brincando, lutando. A minha peça favorita são os antílopes dançarinos. Em parte porque parecem antecipar Picasso em mais de 3.000 anos. Estas pinturas de macacos revelam um povo que chegou a entrar em contato com a África. Como em Creta, as mulheres usavam blusas transparentes, vestidos e penteados elegantes, não era absolutamente uma sociedade primitiva. Essa linda mocinha com rabo de cavalo seria uma habitante da Atlântida perdida? Haveria crianças dormindo nessas camas rudes naquela noite fatídica? Toda a evidência aponta para a Terra como sendo uma ilha próspera. Seus portos eram cheios de barcos, na lenda de Atlântida de Platão. A área estava densamente lotada de habitações. Os cais estavam cheios de botes, trirremes, depósitos navais e mercadores que vinham de todas as partes, o que mantinha um som multidimensional de vozes humanas de todos os tipos, dia e noite. Segundo Platão, a Atlântida fazia comércio com o Egito, assim como o povo de Terra. E havia ainda outras semelhanças. Platão escreveu: eles construíram casas e fizeram cisternas. Tinham fontes, uma com água quente e outra com água fria, que jorravam graciosamente. Na ilha de Terra, encontramos casas com vários andares que possuíam uma rede de encanamento. Existem pistas de que pode ter havido até água corrente nessas casas. Encontramos toaletes com descarga milhares de anos antes de supostamente serem inventados.
Encontramos evidências de chuveiros, banheiras, muitas coisas que consideramos muito adiantadas e que, na época de Platão, também já eram adiantadas. Platão também acreditava que a Atlântida ficava no Oceano Pacífico, mas os gregos tinham a tendência de localizar os grandes acontecimentos míticos fora de seu próprio mundo. Na época, era simplesmente o mar Mediterrâneo, e Pellegrino tem uma explicação para o exagero do tamanho da Atlântida de Platão. Platão nos disse que a civilização atlântida dominava uma área muito grande e que era do tamanho da Líbia juntamente com partes da Ásia. E Tera não possui todo esse tamanho. Mas quando olhamos Tera como sendo somente um subúrbio da civilização minoica, que estava centralizada na ilha de Creta, cujos navios pareciam ter chegado até a Inglaterra, ao Egito e ao Mar da Galileia, vemos que era uma grande força econômica mundial e que dominava praticamente todo o mundo mediterrâneo. É como se a lenda de Atlântida fosse a história da civilização minoica. Quando o vulcão de Tera entrou em erupção, teria destruído a marinha minoica em Creta, precipitando seu declínio lento e inexorável. A explosão em Tera produziu vários terremotos catastróficos que destruíram os palácios de Creta há aproximadamente 1450 anos antes de Cristo. O único palácio que sobreviveu foi o Palácio de Knossos. E durante mais outros 50 anos, Knossos continuou a ser um palácio próspero. Só que nesse período, os habitantes de Messênia eram os donos desse palácio. O povo de Messênia tinha inveja desse poderoso império com suas obras de arte e cidadelas magníficas. E quando os vários terremotos devastaram essa civilização anteriormente florescente, os messênios invadiram-na. Com uma força militar superior, conseguiram uma vitória fácil. A trilha de desastres não terminou ali. Como sucederam mais terremotos sobre o império já decaído, o povo assustado resolveu fazer um sacrifício extremo. No alto desta montanha, o sangue de um jovem foi oferecido aos deuses em vão. O terremoto veio assim mesmo. Nestas ruínas, os crânios dos sacerdotes e sacerdotisas que fizeram sacrifício foram encontrados e reconstruídos. Esta é a sacerdotisa do templo de Arcanes, na ilha de Creta. O crânio teria sido amassado e fragmentado com a queda das pedras quando o templo ruiu, muito possivelmente incendiando-se em seguida. Parece que o sacerdote, quando o teto ruiu, caindo sobre ele, caiu para trás e despencou sobre o altar. E sua assistente, a sacerdotisa, tentou fugir, indo para o canto do aposento e caindo de rosto no chão. Foi encontrado no altar o corpo de um jovem de 18 anos, amarrado da mesma maneira que o touro para o sacrifício da arte minoica. Foi um fim trágico para uma civilização pacífica e estranhamente moderna. A posição desses corpos, os vasos quebrados, o sangue derramado e o esqueleto de um adolescente amarrado para o sacrifício mostram um retrato terrível daqueles últimos dias. Todas as civilizações declinam e desaparecem um dia. Mas os terremotos catastróficos finalmente destruíram completamente tudo. Não só os palácios, mas as cidades e até a menor aldeia. Tudo caiu ao solo. Foi catastrófico.
Quando olhamos para todas as peças do quebra-cabeças e examinamos objetivamente o declínio da civilização minoica, sua tomada pelos gregos do norte, tudo se encaixa perfeitamente com a história contada por Platão. Eles pertenciam à primeira civilização europeia. Até este século, ninguém sabia ao menos que eles existiram. Mas as revelações recentes nos levaram a mais de 3.000 anos para descobrir um povo pacífico, artístico, mas que finalmente foi condenado. Era um mundo que foi atirado a uma fome terrível, assim como a sua desorganização. E não como é hoje, que temos a Cruz Vermelha Internacional para nos socorrer, que temos as Nações Unidas para nos ajudar. Era um mundo que, quando o Mediterrâneo entrou em caos total, estava completamente sozinho. As lendas de uma utopia perdida sempre assaltaram as sombras da história. Durante 4 gerações, sonhamos em encontrar o continente perdido da Atlântida. Talvez agora, no mar Egeu, finalmente tenhamos encontrado.